Só para aqueles que chegaram agora, justificando aí a ausência do pastor Carlos, que hoje seria a aula com ele, e ele não vai poder estar conosco, ele já iniciou a reunião fazendo a oração, e ele vai estar em uma reunião com o pastor João Emílio. Então, por isso aqui, ao longo da aula, para que eles forem chegando, eu vou justificando aí a ausência do pastor Carlos. Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui reunidos, passando por uma nova fase dessa flexibilização da quarentena, né? Porque antes nós fazíamos as aulas gravadas e lançávamos na plataforma para os irmãos acessarem e assistirem, de forma síncrona, né? Essa plataforma aqui do Zoom, ela vai nos proporcionar uma interação ao vivo, online. Então, isso, de alguma forma, vai nos facilitar para que nós possamos interagir, trocar algumas informações. Por outro lado, é um desafio para nós, porque estamos lidando com uma nova tecnologia. Enfim, faz parte da vida e talvez a próxima etapa da flexibilização dessa quarentena seja nós estarmos em sala de aula em loco, né, falando ao vivo, tocando, falando, se abraçando, né, com as restrições, com as devidas restrições, mas chegaremos e voltaremos ao normal, se Deus quiser, e em nome de Jesus. Bom, pessoal, eu gostaria primeiramente, agradecer aí a todos a presença. É óbvio que nós enfrentaremos aí ao longo dessa aula algum tipo de inconsistência na internet, porque ela não depende da nossa vontade e nem da nossa capacidade de fazer com que ela permaneça consistente. Mas, de qualquer forma, por ser mais um desafio, nós pretendemos aqui tentar passar o máximo daquilo que a aula que foi preparada, para que nós possamos aprender alguma coisa e debater, né, diante desses desafios e diante desse conteúdo aqui que é bastante importante, interessante, bastante atual. Nós estaremos falando sobre a carta de Paulo aos Colossenses, e o tema da aula é a grandiosidade de Cristo. O nosso textual ele está em vamos ler esse texto. Eu vou pedir aqui à minha assistente, a Glória, para que ela leia. As irmãs acompanhem. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, 13. Bom, a carta de Paulo aos Colossenses, ela e que esses ensinamentos eles se tornam bastante atuais pelo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Paulo enfrentou um grande desafio quando ele estava escrevendo essa carta, porque a igreja em Colossos ela estava passando por uma situação muito delicada, muito perigosa. E se nós formos olhar, essa situação é muito parecida com a que nós estamos vivenciando hoje, o que a igreja está vivenciando hoje. Então, a carta de Paulo aos Colossenses ela está atual e ela nos fala de uma forma direta como nós devemos proceder, o que nós não devemos fazer, né? Então, é bastante oportuno nós estudarmos essa carta, justamente porque o momento em que nós estamos vivenciando, segundo o filósofo chamado Zygmunt Bauman, ele fala que nós vivemos numa sociedade líquida, onde tudo é relativo, onde as coisas fazem assim, de uma forma muito rápida. As pessoas, elas, nos seus relacionamentos, elas mudam de uma forma muito rápida, na sua forma de pensar, na sua visão de mundo, justamente porque o mundo caminha para uma situação relativa, onde a palavra de Deus ela combate diretamente esse tipo de manifestação em que o ser humano ele não fica
ele não fica consistente com aquilo que é ensinado conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos mostra que nós devemos ser pessoas convictas daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós defendemos e daquilo que nós queremos, né? Nós acreditamos que Jesus Cristo veio na cruz do Calvário, ressuscitou, com ele, né? Nós temos essa convicção, e essa convicção ela não pode ser roubada dos nossos corações por porque as coisas estavam, depois de um certo tempo, depois de ser fundada, as coisas estavam acontecendo de uma forma que os irmãos estavam se deixando levar por heresias, por sincretismo, por achismo, por uma série de coisas. Não conduziam ao verdadeiro objetivo que era Cristo. Então, podemos observar que o apóstolo Paulo ele se preocupou em escrever esta carta justamente porque a igreja estava passando por essa situação. E um dos pontos que a gente pode aqui destacar são algumas questões que vai nos trazer à luz para que nós possamos nos identificar de alguma forma com essa carta. Então, vejamos, na introdução, quem tiver aí a lição, que pode acompanhar, por favor, se quiser, né? Para que nós tenhamos assim uma visualização melhor. Paulo ele vai mostrar que a cidade ela tinha uma característica específica e que essa cidade ela vai de alguma forma definir como que aqueles irmãos se comportavam, né? Então vejamos, a cidade de Colossos era uma cidade que estava localizada no Vale do Rio Lico, que era uma região que ficava ali na antiga Frígia, ou melhor, onde atualmente é a Turquia. E essa cidade ela era um importante centro comercial e ela produzia ela produzia produtos da indústria têxtil, né? E ela era uma cidade muito rica, até acontecer um terremoto e algumas invasões também fizeram com que essa cidade perdesse essa característica, né, que era uma característica onde as pessoas elas tinham um potencial econômico muito grande. E essa cidade, as pessoas, elas de alguma forma, elas se orgulhavam dessa capacidade econômica porque elas basicamente não dependiam de outras cidades, de outros governos para que ela pudesse sobreviver. Então era uma cidade rica. Mas após um grande terremoto, após uma série de situações, essa cidade ela se empobreceu e ela praticamente ela ficou insignificante diante daquela região, naquela região onde ela não produzia mais nada e as pessoas empobreceram e a cidade ela não conseguiu se reerguer. E foi dentro desse contexto que a igreja em Colossos foi fundada. Ela foi fundada justamente nessa época em que as pessoas elas não tinham mais nada. Então, observemos como foi difícil para aquelas pessoas, para aqueles irmãos, passarem por uma situação de reerguimento econômico e que eles não conseguiram de forma alguma. Então, eles foram obrigados, digamos assim, a permanecer naquela situação de pobreza. E isto já não interessava mais para os governantes ter alguma coisa com aquela cidade. Mas a igreja em si, se nós formos observar, a igreja em si, ela foi fundada neste cenário, mas ela era uma igreja fiel, era uma igreja convicta, era uma igreja que tinha uma capacidade espiritual muito grande. Ela foi fundada pelo nosso irmão Epáfras
né, que estava ali com Paulo, cooperando com ele quando ele esteve ali naquela região fazendo a sua terceira viagem missionária. Nós iremos falar disso aí mais à frente. Irmãos, quem quiser perguntar, fazer algum tipo de inserção, alguma coisa, por favor, só levante a mão e diga assim, ó, quero falar alguma coisa. Beleza, aí eu vou aqui, dou uma pausa para a pessoa falar alguma coisa, ok? Então, vamos lá. Aquela população... José, quer falar alguma coisa? Não, não. Aquela população, ela tinha uma característica, né? Hoje nós falamos muito de raça, de etnia, mas aquela sociedade da igreja em Colossos, ela era formada por um grupo de gregos, judeus, frígios, ou seja, eles eram basicamente uma miscigenação. E eles, aqueles povos, eles tinham diferentes culturas e religiões. E isso, de alguma forma, influenciou na composição dos irmãos da igreja, né? Porque quando você faz parte de uma cultura, de uma religião, você traz consigo uma bagagem que vai, de alguma forma, moldar a tua personalidade, o teu jeito de ser, a tua forma de interagir. Então, isso influenciou diretamente na vida da igreja. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, que a palavra de Deus, quando ela é ministrada para nós, ela tem uma capacidade de fazer com que a nossa vida, é lógico, quando nós ouvimos de coração aberto, a nossa vida, a palavra de Deus, ela faz com que a nossa vida seja transformada, né? E isso vai se enraizando e vai sedimentando em nossos corações à medida que a gente vai vivendo o Evangelho e à medida que a gente vai lendo a palavra, à medida que a gente vai vendo os testemunhos, vendo os milagres que vão acontecendo, e a própria comunhão com a igreja vai fazendo com que essa convicção ela fique sedimentada em nossas mentes e em nossos corações. Então, vejamos que a igreja ela era formada por esse tipo de pessoas, né? Porque a população daquela cidade em si era composta justamente, basicamente, por esses três povos, pelos frígios, pelos gregos e pelos judeus. Então, a gente vai observar que a igreja vai sofrer uma influência muito grande, principalmente dos gregos e dos judeus, que onde a gente mais à frente a gente vai observar que a cultura e a religião elas vão causar uma grande movimentação na igreja. A igreja em Colossos ela foi fundada basicamente ao tempo da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando Epáfras ali estava com ele ajudando na fundação dessa igreja. Apesar de Paulo nunca ter ido lá em Colossos, mas ele enviou esta carta, porque Paulo ele tinha uma preocupação, muito grande com todas as pessoas que se achegavam ao Evangelho. Paulo, ele era uma pessoa, ele foi uma pessoa que se dedicou de corpo, alma e espírito na pregação e no trabalho do Evangelho. Então, ele fundou a igreja no caso, ele contribuiu para a fundação da igreja em Colossos, porque ela foi fundada justamente pelo obreiro chamado Epáfras, quando ele estava na sua terceira viagem missionária, né? Porque o apóstolo Paulo ele fixou ali residência por um tempo em Éfeso, onde ele fez uma obra missionária muito grande, e essa obra missionária ela se expandiu. Vejamos que a novidade do evangelho, quando chegou naquela região, as pessoas se achegavam, as pessoas ficavam maravilhadas, porque, irmãos, as boas novas, elas trazem esse tipo de novidade, elas trazem algo que as pessoas se surpreendem. Não é à toa que o nome
evangelho significa boas novas. A sociedade ela estava cansada daquela pobreza, estava cansada daquela situação de miséria, daquela situação de pecado, daquela situação de doença. E quando Paulo chegou naquela região, fixando ali residência em Éfeso, as boas novas, as notícias, elas se espalharam pelas regiões. Lembremos que quando Jesus ele começou o seu ministério, as pessoas elas iam ver, elas queriam testemunhar em loco se realmente aquilo era verdade. Então, vejamos mesmo, se a notícia de um milagre está chegando em uma determinada região, isso a gente pode até observar quando, em determinadas situações, quando, por exemplo, na Igreja Católica, quando ocorreu um milagre na região tal, aí há uma peregrinação para aquela região, para que as pessoas possam tanto receber aquela bênção, quanto testemunhar se realmente aquilo é verdade. É só a gente procurar na história aquela questão das 3 crianças na cidade de Fátima, em Portugal, onde até hoje há uma peregrinação, né? Até aqui no Brasil também, na cidade de Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Por favor, acenem. Está todo mundo aí? Ok, beleza. Então, a gente pode observar que a novidade ela traz esse tipo de movimentação na cidade. E as pessoas elas estavam preocupadas com as suas vidas, elas queriam buscar algo melhor. Quem é que não quer algo melhor para si? Então, vejamos que a igreja ela foi fundada nesse contexto. Então, Paulo, quando ele chegou naquela cidade de Éfeso, a pregação do evangelho ela foi assim, digamos assim, ela explodiu, né? Na linguagem de hoje. Ela bombou. E as pessoas queriam buscar algo melhor para si. Então, Paulo também ele vai retratar sobre a questão da carta, né? Em que contexto, para que Paulo escreveu aquela carta? Porque Paulo estava preso em Roma quando ela foi escrita. Ele tinha essa preocupação porque a igreja estava sofrendo uma influência muito forte de filosofias, de religiões tradicionais como o judaísmo. Então, isso estava causando uma cisão, porque algumas pessoas não aceitavam, a liderança da igreja não aceitava, mas algumas pessoas incautas, algumas pessoas que se deixavam levar, elas estavam sendo conduzidas para esse tipo de erro. Então, Paulo ele ficou muito preocupado porque estava havendo um tipo de mistura, né, de doutrinas, né, chamada de sincretismo religioso. A igreja estava sofrendo um ataque frontal, né, dessas heresias, que era uma mistura do velho judaísmo com o gnosticismo. E essas duas coisas estavam afastando as pessoas do verdadeiro evangelho, porque elas tiravam o foco de Jesus Cristo. Então, essa carta ela foi escrita quando Paulo esteve preso em Roma, porque havia essa preocupação, a mistura do velho judaísmo com o gnosticismo, que estavam fazendo com que a igreja se desviasse da verdade. Então, meus irmãos, a gente pode observar que Paulo ele tinha um objetivo específico quando escreveu esta carta. E digamos que o objetivo específico de Paulo, ao escrever essa carta aos irmãos em Colossos, era justamente combater essas heresias. Porque, meus irmãos, a sutileza, ela vai penetrando nas nossas vidas. As coisas ruins, de uma forma sutil, ela vai se infiltrando, ela bota primeiro um pezinho, depois ela vai se estabelecendo, né? Ela vai se espalhando até corroer totalmente. E era isso que estava acontecendo. E Paulo ele foi enfático nessa carta porque ele combateu essas heresias que estavam ocorrendo em Colossos, né?
que era justamente a mistura do legalismo judaico com o gnosticismo. E o que era esse legalismo judaico? Era justamente aqueles irmãos vindos do judaísmo, eles ainda não haviam se desprendido totalmente daquela religião e eles procuravam impor aos irmãos mais novos, os que estavam chegando, algumas práticas legalistas, algumas práticas do judaísmo, e dentre elas estão destacados justamente a circuncisão, né? o guardar do sábado e outras coisas mais, para que eles pudessem estabelecer na vida deles uma santidade, uma proximidade a Deus. E Gilmar, quando Paulo leva o evangelho, as boas novas... Gilmar, Opa, pode falar, meu irmão. então, pelo que eu entendi, estava acontecendo uma deturpação, no caso, das leis, né? Eu queria saber se o povo de Colossenses eles tinham acesso às escrituras, no caso, na sua maioria, ou se eram só os sacerdotes, no caso. Tá dando para me ouvir? Agora vai responder. Bom dia, Felipe. Bom dia. Felipe, olha só, todos eles foram ensinados por Epáfras. Então, Sim. eu acredito que todos eles receberam esse ensinamento genuíno. Mas havia uma resistência muito grande de alguns grupos pela mudança. Como acontece hoje em dia, a gente recebe pessoas de fora, essas pessoas elas têm um encontro com Jesus, mas elas têm dificuldade de mudar. Então, é mais ou menos isso que estava acontecendo. Todos tinham acesso à palavra, até porque a gente sabe que antigamente as igrejas eram aonde? Dentro das residências. É o que a gente está fazendo agora. Então, eles tinham esse ensinamento genuíno, mas havia uma certa resistência para a mudança. E era justamente isso que essa carta estava combatendo, para que eles não se submetessem nem ao legalismo, nem aos ensinamentos errados do gnosticismo. Ok? Está respondido aí, meu irmão? Ok. Então, vamos lá. Continuando. Paulo, ele tinha essa preocupação, ele escreveu essa carta porque o objetivo dessa carta era justamente combater essas heresias que estavam adentrando dentro da igreja. E essas heresias elas estavam causando um problema muito sério na vida das pessoas. Porque se a igreja ela pregava o evangelho, as boas novas, a novidade de vida, como é que eu agora, como cristão, digamos assim, hipoteticamente, um irmão, um novo convertido lá na igreja em Colossos, como é que agora eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que cumprir uma série de ritos para que eu possa ter a minha comunhão com Deus. Então, isso não era coerente, não era lógico, porque justamente era uma das coisas que Paulo mais combatia, que era a judaização do cristianismo, né? Então, ele vai combater veementemente isso, porque mais à frente, Pedro ele procura defender esse tipo de prática, ele vai ser basicamente omisso, né, com relação aos irmãos judaizantes em Jerusalém, mas Paulo vai combater veementemente essa questão. O outro fato é a questão do gnosticismo que estava se infiltrando na igreja. E essa questão do gnóstico, ela já era uma filosofia que tinha como uma filosofia, era uma filosofia que tinha como uma das características dos seus ensinamentos é que a salvação do homem ela só poderia ocorrer através do conhecimento, né? E o homem, sem esse conhecimento, né, ele não tinha como alcançar a salvação. Daí o nome gnosticismo, que vem do grego, né, gnose, de conhecer, do verbo conhecer. Então, essa filosofia, que era uma filosofia pagã, ela defendia
que o conhecimento era o caminho da salvação. E se vocês forem observar, que ela vai de encontro diretamente com a pessoa do Senhor Jesus. Ela bate de frente, se choca frontalmente com a doutrina do Evangelho. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o caminho. Você só chega ao Pai se passar por Jesus, que é o novo e vivo caminho. Então, essa doutrina, essa filosofia pagã, ela estava causando uma confusão mental nas pessoas. Agora, imaginem, meus irmãos, serem bombardeados pelo velho judaísmo e pelo gnosticismo. Então, foi uma complicação, um fator complicador muito grande para aqueles irmãos novos convertidos e para a própria igreja que estava recebendo essas informações totalmente contrárias à palavra de Deus. Então, o gnosticismo era uma filosofia pagã que afirmava que a salvação do homem ela só poderia acontecer através do conhecimento, e naquele caso, conhecimento esotérico. Então, nós não vamos aqui nos aprofundarmos sobre essa questão da filosofia gnóstica, né? Mas, basicamente, ela considerava que a matéria e o espírito eram elementos incompatíveis. Então, não tinha porquê, eles não acreditavam que Jesus veio, né? Isso é a doutrina, a filosofia pagã gnóstica. Dizia que era impossível a matéria e o espírito conviverem de forma harmônica. Então, eles não acreditavam que Jesus veio, que Deus encarnou, que Deus se transformou no homem. E, para tanto, para combater essas heresias em Colossos, Paulo ele vai utilizar de argumentos sólidos, baseados na Bíblia, justamente para combater. Meus irmãos, as filosofias, elas têm uma sutileza muito grande, né? Elas têm uma sutileza muito grande e elas vão se infiltrando em nossas vidas de uma forma assim, muito sutil, muito lenta, né? A conta-gotas, até o momento em que a gente está todo mergulhado na heresia, no pecado, né? Porque eles chegam dessa forma. É uma característica do diabo. Às vezes o diabo ele vem de uma forma, né, de sopetão, te derruba e você cai. Mas às vezes ele vem de uma forma sutil. E aqui nesse caso foi uma forma sutil, né? Então Paulo ele vai refutar essas heresias, né? Ele vai combater essas heresias com argumentos bíblicos. E ele vai justamente por quê? Porque o cerne, ou seja, o centro daquilo que estava acontecendo era justamente tirando o foco de Jesus, o Salvador, aquele que morreu na cruz, né? O próprio apóstolo Paulo, ele vai se entregar de corpo e alma na missão do evangelho, de pregar o evangelho de Cristo, né? E ele vai se doar, ele vai se dar. Ele não mede mais as consequências daquilo que pode ocorrer com a sua vida. Tanto é que ele sofre prisões, ele sofre espancamento, ele sofre uma série de coisas, porque para ele nada disso importa. Importa é viver em Cristo. E Paulo tinha essa convicção. É essa convicção que nós, como cristãos, devemos ter para que nós não venhamos a cair em armadilhas ideológicas, em armadilhas filosóficas que tentam tirar o foco de Jesus das nossas vidas. E é isso que Paulo vai fazer. E ele vai embasar os seus argumentos aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte do conhecimento, né? Quando Jesus foi combatido pelo diabo lá no deserto, o que o diabo fez? Ele tentou usar, ou melhor, ele usou a própria palavra para tentar desvirtuar o caminho de Jesus. E o que foi que Jesus fez? Jesus combateu o diabo com a
palavra. A palavra, meus irmãos, é o instrumento, é a arma que nós temos como cristãos para combater as heresias, para combater tudo aquilo que vem querer tirar a nossa comunhão com Deus. Então, a nossa comunhão com Deus, ela não acontece porque nós guardamos leis, né? Porque nós guardamos ritos. Não, não é por isso. A nossa comunhão acontece com Deus porque nós fomos salvos pela graça. A nossa comunhão com Deus, ela foi restaurada por Jesus Cristo quando morreu ali na cruz do Calvário. Então, ele vai combater essas duas coisas, né? Refutando essas duas coisas através de argumentos bíblicos. Por isso que é importante cada um de vocês, cada um de nós, estudarmos a palavra para que nós venhamos a ter uma base naquilo que nós estamos defendendo. Nós só podemos defender a Cristo se nós nos atermos a estudar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a arma que nós temos para combater as heresias que vêm querer tirar a nossa comunhão com Deus. E ele vai reafirmar, né, a preeminência de Cristo, porque o foco das heresias era tirar Jesus do centro das atenções, né? E ele vai reafirmar a preeminência de Cristo. O que é preeminência? A primazia de Cristo, né? Tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que Deus construiu, né? Até a própria igreja, Deus fez o mundo, né? Tudo aquilo foi em função da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? E ele vai refutar, reafirmando a preeminência de Cristo, né? Ele vai dizer, Paulo vai dizer na sua carta para os irmãos que tinham dúvida de Jesus, né? Da deidade de Jesus, ele vai dizer assim, olha, Jesus é o Criador do mundo visível e do mundo invisível, né? Leiamos lá em Gênesis 1:26, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então, ele vai reafirmar isso dizendo, olha, Deus, Jesus, estava na criação. Jesus é o Criador de todas as coisas. E isso, meus irmãos, e isso é irrefutável. Não existe nada que venha a corroborar contra essa afirmação, porque o próprio Deus, ele vai estar presente lá no início, lá no Gênesis, e lá em Gênesis 3:15, ele vai reafirmar essa capacidade do seu Filho Jesus de trazer a salvação à humanidade, quando ele diz que o homem nascido de mulher, né, vindo de mulher, ele seria ferido no calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Então, observemos que a presença de Jesus na criação, ela é totalmente evidente, né? Porque aqui ele vai, em Gênesis 1:26, afirmar, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Então, façamos é um verbo que está no plural, né? É a primeira pessoa do plural. Nós façamos. Então, isso jamais poderia ser, digamos assim, desconstruído por uma doutrina que desacredita na pessoa do Senhor Jesus como Criador de todas as coisas. Então, ele vai refutar basicamente isso. Quer falar alguma coisa? Eu só queria fazer uma parte, né? Que o pensamento dos gnósticos é que a matéria ela é má e o espírito é bom. Então, não haveria como Deus se relacionar com o homem, sendo os homens constituídos de uma maneira pecaminosa, sendo o homem matéria, mal, jamais poderia Deus encarnar, mandar o seu filho aqui. Então, isso para eles era uma coisa assim, que não tinha cabimento. Interessante é uma fala que está aqui na aula que nós recebemos do pastor Carlos. Ele é o primeiro na natureza, isso você vai encontrar em Colossenses, na igreja, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Ele é o único mediador, salvador e fonte de vida. Aquele que crê em Cristo e vive nele não precisa de sabedoria mundana e filosofia falaciana. Então, a gente tem que ter muito cuidado
de entender que Jesus é Deus. Quando ele encarnou, ele continuou sendo 100% homem e 100% Deus. Então, eles não aceitavam a deidade de Jesus, de forma alguma. Daí, Colossenses vai combater isso, ok? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Ou quer fazer um comentário? Amém. Então, vamos prosseguir. Bom, continuando. E dentro dessa fala da Glória, a gente vai destacar aqui sobre a questão da encarnação, né? Quando ela falou da doutrina gnóstica que achava incompatível a matéria e o espírito conviverem em harmonia, Paulo ele vai justamente falar da encarnação, ou seja, de Jesus, de Deus que se tornou homem, do Verbo encarnado, né? Então, mesmo em forma de homem, ele não perdeu a sua santidade. Então, foi uma forma de refutar diretamente, baseado na Bíblia, né, essa questão do dualismo da matéria, né, da matéria e do espírito que eram incompatíveis. E o próprio Paulo ele vai dizer, olha, o Deus Santo, Espírito, ele se fez carne, ele se tornou o homem, né? Ele encarnou sem perder a santidade. E aqui em João 1,14, ele vai dizer assim, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito e vindo do Pai, cheio de graça e verdade, né? E ele vai justamente destacar essa imagem do Deus homem, né? Justamente aquele que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Então, ele vai refutar isso. Enquanto que os gnósticos diziam, não tem como o Espírito se tornar carne, eles não acreditavam nisso e eles estavam inserindo essa doutrina diabólica, né, do gnosticismo dentro da igreja. Irmãos, se nós não tivermos a convicção, né? O que é convicção? É a certeza, é acreditar com a nossa fé, né? É ter uma fé convicta que a palavra é a verdade, é irrefutável. As pessoas elas podem dizer o que for, mas se não tiver de acordo com a palavra de Deus, eu pego isso e jogo na lata do lixo. Né? E era isso que Paulo está dizendo, joguem na lata do lixo, joguem no lixo esse tipo de ensino, porque não vai conduzir ninguém ao céu. E o objetivo de Paulo pregar o evangelho era justamente despovoar o inferno e levar pessoas à salvação. E aquela doutrina estava justamente, de uma forma sutil, tirando isso. Por isso que nós devemos estar sempre atentos. Eu costumo dizer, eu acho que eu já até falei isso em sala de aula, que quando você é perito em alguma coisa, digamos, você é perito em reconhecer que uma moeda ou uma cédula é falsa, né? Mas ela vem com toda uma característica de que é verdadeira. Se você não tiver ali, né, aquela sensação, aquela capacidade de discernir que alguns detalhes estão fora do padrão, né, você vai ser enganado e vai pegar aquela cédula falsa e transitar por aí, arriscado até ser preso, né? Isso é uma sintonia fina que só a palavra de Deus nos dá. Diferentemente de você chegar e alguém te dar uma nota de R$3. Você, na cara, vai dizer, está brincando comigo, né? Isso é falso, né? Essas doutrinas, elas não vinham assim de uma forma aparente. Elas vinham justamente naquela forma de ser uma cédula verdadeira e que, se você não tiver o discernimento do Espírito Santo, a palavra de Deus enraizada no teu coração, meu irmão, você vai ser enganado. Você vai ser enganado bonitinho, porque o diabo, muitas vezes, ele não vem com chifre e com rabo. Ele vem justamente em forma de anjo de luz, como a própria palavra diz. Por isso é importante cada um de nós aproveitarmos justamente o período de culto, o período de escola dominical, para que nós possamos debater, aprender a palavra de Deus. E nos momentos também de lazer, por que não,
pararmos para ter um momento de devoção à palavra, de ler, de estudar, porque isso nos ajuda e vai construindo em nós uma base sólida, né? Que é justamente para que nós não venhamos a ser enganados. E Paulo usa isso justamente para poder combater. Ele vai dizer também que Jesus é o sustentador do universo e o redentor da humanidade, né? O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, da parte B. Então, Paulo ele vai apontar características específicas de Jesus ao longo da sua existência, ao longo da história da humanidade, que vai corroborar com a sua condição de filho de Deus, daquele que encarnou, daquele que criou o mundo. E Paulo, ele não vai perder tempo, não vai querer ser bonzinho, ele não vai, com palavras bonitinhas, para querer combater esse tipo de coisas. Irmãos, o mal se combate com a palavra, né? A palavra de Deus, ela não usa meio termo para dizer que o diabo é diabo, para dizer que o Satanás é o enganador, que Satanás é o usurpador. Deus, ele não vai usar os meios termos para identificar e para apontar que o mal é mal. O mal, ele veio justamente para isso, para acabar com a obra da criação, com a obra-prima da criação, que é o próprio homem, né? Em um determinado momento, quando Jesus estava pregando o evangelho e ele ressuscitou, ele curou um homem e ele foi contestado pelos judeus, pelos fariseus, por que ele curou o homem no sábado, se o sábado era sagrado. Agora imaginemos, meus irmãos, que os judeus, os fariseus, eles estavam colocando o sábado acima do homem. E Jesus, ele vai justamente contestar isso, ele vai dizer, quem é mais importante, o homem ou o sábado? Quem foi criado por causa de quem? Ou o homem por causa do sábado, ou o sábado por causa do homem? Então, Jesus vai colocar o homem numa lista de prioridades acima do sábado, né? E isso para os judeus, isso foi uma coisa assim, isso foi uma heresia. Então, Jesus ele vai justamente colocar um questionamento naquelas pessoas e dizer o que é mais importante, o homem ou o sábado? É lógico que o homem que é mais importante que o sábado. O sábado foi criado por causa do homem e não o inverso, né? Quando Deus criou o homem, ele descansou no sábado. Então, vejamos que o homem está numa lista de prioridades acima do sábado. Então, o legalismo que estava sendo inserido ali na igreja em Colossos era algo totalmente perigoso, né? Jesus, ele era, ou melhor, Jesus é o centro da Bíblia, é o centro de tudo, e é isso que Paulo está querendo dizer. Ele é o primeiro da natureza na igreja, na ressurreição, na ascensão e na glorificação. Paulo ele tinha uma noção exata daquilo que ele estava querendo dizer, daquilo que ele estava querendo ensinar para os irmãos em Colossos. Meus irmãos, quando nos deparamos com uma situação de gravidade, o remédio a ser utilizado, ele vai ser dolorido, né? Não é um remédio, né, que não vai ter dor, né? Existe até uma brincadeira que estão dizendo que o metiolate agora ele não arde mais. Mas na nossa época, né, José? O metiolate ardia e muito, né? O metiolate ardia e muito. Então a gente tinha medo de se ralar, de se arranhar, de se machucar, porque era o metiolate que a gente utilizava para curar aquelas feridas. E o metiolate, meus irmãos, para alguns não está mais ardendo, né? Por quê? Porque já cauterizou o pecado em sua mente. E Paulo, ele é enfático, né? A palavra de Deus, ela é incisiva, né? Como a palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que ela tem a capacidade de discernir
as intenções dos corações, a intenção do espírito, e ela tem a capacidade de ir lá na divisão entre a alma e a medula, ou seja, ela é cirúrgica. A palavra de Deus, ela tem uma ação do homem. Se o pecado está fazendo com que você se afaste de Deus, a palavra de Deus ela vai justamente naquele ponto em que você está errando, naquele ponto em que você está com uma ferida aberta. Vai doer? Vai. E era isso que Paulo estava dizendo. Algumas pessoas estavam se sentindo atingidas por aquela palavra da carta de Paulo? Estavam. Por quê? Porque estavam em pecado. Se você colocar o metiolate na pele que não está ferida, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque não está ferida. Mas se você colocar numa ferida, aquela pele vai arder, no lugar daquela vai arder. Assim a palavra, quando nós pecamos, ela vem ao encontro das nossas vidas e ela vai ali naquele ponto exato onde nós estamos errando. E ela vai corrigir, ela vai sarar. Às vezes ficam cicatrizes para que nós não venhamos a esquecer daquilo que aconteceu conosco, né? Mas às vezes não ficam cicatrizes porque a cura é total. Então, meus irmãos, Paulo, ele estava com essa preocupação de apresentar, né, essas características. Eu vou passar aqui para a Glória para ela finalizar e eu gostaria apenas de justificar a ausência do pastor Carlos, que ele foi para uma reunião e não teve condições de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Até agora, o pastor Carlos ainda não descobriu a fórmula da física que faz com que as pessoas se dividam em 2. Então, por isso que o pastor Carlos está lá em reunião com o pastor João Emílio, né? E ele não pôde estar conosco aqui nesta aula e nos incumbiu para que nós fizéssemos esse trabalho no lugar dele. Mas, de qualquer forma, eu vou passar aqui para a Glória para que ela possa finalizar esta aula para as suas considerações finais e abrir também para algum tipo de pergunta ou alguma colocação de algum dos irmãos. Amém? Bom dia! Que dificuldade para mim ficar calado aqui do lado dele. Vocês sabem que eu falo para caramba, né? Eu tô aqui quietinha. Que dificuldade que foi isso, Jesus! Eu queria que quem quiser falar, queria que vocês me dissessem, na palavra de vocês, que estão todos ótimos, o que ficou do livro de Colossenses para vocês. Aqui a gente não está dando aula de teologia, que a gente não está no seminário. Aqui a gente está aprendendo juntos. Então, eu queria que quem quisesse falar, que o povo da nossa classe é um povo falante, igual os professores, que você me dissesse, de repente, numa palavra, o que o livro de Colossenses falou para você. Vamos lá. Irmão José. Pode falar, irmão José. Irmãos, bom dia a todos, mais uma vez. Essa epístola de Colossenses e esse estudo de hoje, ele é totalmente propício para a nossa época. Porque quando nós estamos no nosso dia a dia normal, frequentando a nossa igreja, frequentando nossos PGMs, fisicamente, estou falando tudo fisicamente, não virtualmente, né? Então, tudo fica fácil, porque a fonte é uma só, a fonte vem da nossa igreja, apesar da fonte ser a palavra de Deus, mas a fonte vem da nossa igreja, a EBD vem da nossa igreja, o PGM vem da nossa igreja. E quando nós falamos nesse tempo virtual, é assim um tanto quanto perigoso, e aí ficou esse alerta para todos nós, e creio que eu vou falar é uma realidade, nós temos que ter muito cuidado com o que nós ouvimos. E é uma verdade mesmo, conforme o Gilmar falou. Vem devagarzinho, assim, a doutrina, não estou nem falando de se afastar do evangelho, estou mais doutrina mesmo, coração, a palavra de Deus, ser ensinada com divergência, ser ensinada com meias verdades, sabe? E daqui a pouco você entra numa heresia e estou saindo da nossa igreja porque não é isso, é aquilo. Tá? Então ficou esse alerta, sabe? Nesses tempos nós temos tempo de ver programa, ver rádio, ver isso, ver aquilo. Então fica esse alerta para nós realmente, conforme o Gilmar bateu firme, nós temos que estar firmes realmente com o que está escrito na palavra de Deus. Não com vãs doutrinas, mas sim o que diz a palavra de Deus.
Colossenses mesmo diz, mais adiante, na próxima aula, ninguém nos engane com argumentos que se parecem convincentes. Tudo tem que ser examinado. Mais alguém quer falar? Quer participar? Priscila? Bom dia. Bom dia, Lina. Tudo bem, irmãos? Eu achei muito interessante, até voltando à pergunta do Felipe, né, que ele falou se o pessoal na época não tinha acesso à palavra, né? Eu acho que, assim, como diz Oséias, acho que é 4:5, né? O povo é a falta de conhecimento. Às vezes, até hoje em dia, a gente tem a palavra, né? E mesmo assim, falta muito conhecimento, né? Vamos dizer assim. E além da questão da falta de conhecimento, existe também a questão que eu imagino que acontecia na época, que é as pessoas usarem a própria lei, né? A própria Bíblia, só que distorcendo, tendo outros tipos de entendimento, né? Que é daí que surgem as heresias, né? Então, eu gostei muito dessa aula, achei que foi muito proveitosa, porque citou versículos, né? Nos deu informações também a respeito de como combater, né, certos tipos de heresia, no caso aqui falando sobre essa lição que foi hoje, né, falando, né, daquele tempo, né, sobre a imposição, né, que eu anotei aqui, que eles queriam impor, né, o velho judaísmo e o gnosticismo, né, vamos dizer assim, eles tinham como base, né, eles tinham como base tudo isso para criar falsas heresias. Eu acho que está bem, como o irmão José falou, é bem do nosso tempo também, né? Nada mudou, eu acho. Hoje em dia, realmente, a gente encontra muita coisa aí, inclusive as pessoas usando a própria palavra para criar certos tipos de doutrinas, né? Que, na verdade, convém, vamos dizer assim. Eu gostei muito da lição de hoje. Muito obrigada. Tá bom, Priscila. Mais alguém gostaria de falar? Fabi está tão quietinha. Está quietinha por quê? Porque está muito barulho aqui. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Não, eu quero falar que eu estou muito feliz, porque mesmo trabalhando, eu pude participar da IBD. Que menina abençoada, olha só. Eu estou de plantão hoje. Oi? Eu não aviso o patrão, senão vai embora. Eu estou de plantão hoje. Não, eu tô de prontidão. Tá bom. Amém. André, quer falar alguma coisa? André, obrigado pelo suporte aí. Sem você eu não ia ter coisa nenhuma. Que isso. Eu queria falar assim rapidinho, assim, lá no seminário a gente já passou pela aula de Colossenses, né? E eu estava aqui ouvindo o que o professor estava falando e estava pensando na comparação da época de Colossenses com a nossa época de hoje. Então, assim, é muito importante a gente, como jovem, pensar na importância que Paulo deu para aquela igreja de Colossenses. Você vê que Paulo ele se preocupa em escrever uma carta porque aquela igreja era importante. Paulo ele entende o momento de Colossenses, ele vê que Colossenses está passando por uma época onde muitos... Olha que similaridade com os nossos dias de hoje, né? Paulo entende que Colossenses está passando por um momento onde muitas heresias, muitas religiões apareciam e poderiam converter ou perverter a fé daquele povo. Então, Paulo se preocupa em escrever para poder ratificar, para poder fortalecer a fé deles. E nada é diferente dos nossos dias de hoje. Quantas religiões, quantas palavras a gente ouve hoje justamente para nos afastar da nossa fé. Eu estou aqui acompanhando o versículo 13 dessa carta de Colossenses. Ele fala assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para um reino do Filho do seu amor. A preocupação que Deus tem conosco nessa igreja, nesse momento hoje. Deus
nos transportou para esse momento, para um momento onde nós temos que entender, colocar, ratificar no nosso coração todos os dias a nossa fé, justamente porque ele entende que é propício que a gente caia. Mas a nossa grande vitória é saber que a gente tem Deus para nos proteger. Então, essa carta de Colossenses ela é muito parecida para mim, no meu contexto, e ouvindo toda essa parte do gnosticismo, porque a gente está dentro da igreja, existem vários tipos de gnosticismo, né? Eu acho que nem vem ao caso agora a gente explicar aqui agora todos, mas assim, o gnosticismo dentro da nossa igreja, dentro da nossa cabeça, ser um pouco mais... o gnosticismo, ele é uma coisa muito real, porque num dia a gente está acreditando, está com muita fé em Deus, e qualquer momento a gente pode começar a duvidar de que Deus realmente existe nas nossas vidas. Então, ficou muito evidente para mim assim esse carinho de Deus ainda hoje, né, vendo também como um povo que precisa receber uma palavra como essa para ser abençoado por ele. Amém, é isso. Pois é, André. Hoje em dia, não se acredita num único Deus, mas em vários deuses, né? Eu posso acreditar no pedaço de pau, na pedra, no boneco, no filósofo, em qualquer coisa, porque não tem problema. De qualquer forma, eu vou chegar ao céu. O que importa é eu cultuar alguma coisa. E esse pensamento não é correto. Deus fala claramente que Jesus ele é o único caminho para chegarmos até o Pai. Arielle, você quer falar? Oi. Bom dia! Então, olha só, gente, nós vamos... Oi, bom dia! Bom dia, quer falar, Arielle? Então, no caso, assim, eu queria falar que realmente é muito importante tudo isso que foi falado. Se aplica muito na realidade de hoje, né? Assim, porque tem muita gente que está se desvirtuando tanto, achando que as coisas estão sendo condizentes com o que a Bíblia prega, mas na verdade não é. Simplesmente são pessoas que estão distorcendo aquilo que é falado. E daí, quando você não tem uma base, você acaba acreditando naquilo, sabe? E então é muito importante. Realmente a palavra de Deus é como uma espada, né? Que quando as pessoas vêm com uma coisa que para atingir, né, para distorcer, você com a espada você corta aquele aspecto falso, né? Você rasga o véu. Você rasga esse véu que estão tentando colocar em você com palavras torpes, né? Desvirtuando da verdade. Então, gente, sem conhecimento bíblico mesmo, como a Priscila falou, a gente não chega a lugar nenhum. Sem conhecimento da palavra, o que qualquer pessoa falar, a gente vai aceitar. Juliana, você quer falar? Oi, gente, bom dia. Bom dia, Flor. Tu falou alguma coisa? Sim, essa aula foi muito abençoadora. E como todo mundo já disse aqui, ela é bastante atual, porque a gente vive num período... Acho que a igreja sempre, se a gente for estudar, né, como a gente está estudando a história da igreja, a gente vê que tudo que acontece hoje não é novidade. A gente olha para as cartas de Paulo e vê que o tipo de ataque que a igreja sofre hoje sempre existiu. E, assim, eu queria destacar, porque enquanto o Gilmar estava falando, eu estava passando aqui o olho no resto da carta de Colossenses e a gente vê, assim, o conhecimento que Paulo tinha, tanto da palavra quanto das vãs sutilezas, como ele mesmo diz, né? Filosofias e vãs sutilezas dos seus inimigos, né? Que nada mais eram do que inimigos do evangelho. E assim, eu acho que é uma coisa interessante da gente destacar duas coisas dessa lição. Primeiro, que a gente tem que buscar, como cristãos, maturidade da nossa fé. E fazer aquilo como o Gilmar mesmo falou. A gente crê que a palavra é a verdade e que tudo aquilo que vai de encontro à palavra, que é contrário à palavra, não é verdadeiro. E assim,
Mas isso não quer dizer que tudo que é verdadeiro, que a verdade, Deus não se revelou para as outras pessoas, entendeu? Porque Paulo mesmo diz lá em Romanos, no início de Romanos, que Deus pôde ser percebido por todos os homens através das coisas criadas, os atributos de Deus. Então, eu acredito, assim, que algumas filosofias, se a gente for pegar lá Platão, Aristóteles, parte do que eles falam é verdadeiro. Deus, de alguma forma, se revelou para aqueles homens. Agora, a gente que é cristão, a gente tem que ter o conhecimento de que aquilo ali também pode estar pervertido. A gente tem que saber examinar tudo e reter o que é bom, para a gente poder ter as armas, tanto o conhecimento da palavra, quanto o conhecimento das heresias, para a gente poder combater elas, né? Porque hoje em dia, com esse advento aí da informação ser muito rápida e a gente ter muitas pessoas falando muitas coisas ao mesmo tempo, fica difícil, a gente está sendo bombardeado constantemente com esses falsos mestres aí. Então, assim, hoje é um período que a gente tem que buscar muito conhecimento, mas, acima de tudo, conhecimento de Deus, dos seus atributos, da sua obra para a vida de cada um, para a gente poder estar firme na fé e não vacilar. Ok, Juliana. Wanderson, quer falar alguma coisa? Não. Tô só recebendo aqui, tá? Amém. Gostei da lição. Gente, olha só, a gente não vai demorar mais, porque o nosso objetivo não é enfadar vocês. E outra coisa também, as lições continuam sendo gravadas. Ok? A aula de hoje, gravada, foi eu que dei. Eu gostaria que vocês assistissem, porque é uma outra, mais tempo, então a gente pode discorrer sobre outras coisas. Eu gostaria que vocês assistissem lá prestigiar. Hoje, pelo que eu vi na internet, parece que é o dia do pastor, né? Então, nós vamos orar e nós vamos pedir a Deus para abençoar todos os nossos pastores, né? Para que Deus dê sabedoria nesse tempo de pandemia, de gerência de igreja, de volta de igreja. Isso não é fácil, essa logística não vai ser simples de ser feita. Então, nós vamos orar pelos nossos pastores. Eu vou abrir a palavra rapidinho agora, a Alessandra, que sinalizou, para ver o que ela tem para nos dizer hoje, para a gente não demorar muito. Alessandra? Seu microfone está fechado, Alessandra. Agora está dando para ouvir? Isso, agora está. Oi, então, eu só estava tentando falar com relação ao agradecimento de vocês pela oportunidade e para a gente saber que a gente não está debaixo da lei de Moisés, né? A gente tem um Deus que veio para justificar tudo isso e transformar a nossa vida, e essa é a grande importância. Então é isso, agradecer pela oportunidade, um beijo para vocês. Ok. Giovana, tem alguma coisa para dizer, minha linda? Oi, gente, bom dia. Não tem nada pra dizer, não, só que tô morrendo de saudade mesmo. Eu também estou com saudade de você. Você fala pra caramba, você tá muda? Que negócio é esse? Não, tô quietinha, prestando atenção. Prestando atenção, tô tá atenta bom, aqui. É um prazer. Anotações, então tô morrendo de saudade. Isso é muito verdadeiro, né? Jesus como centro de todas as coisas, né? Ele é o sumo sacerdote, ele é o suficiente, né? Pra nós. Então, tudo isso é muito enriquecedor e é uma bênção estar aqui com vocês esta manhã. Ainda mais para você, né, que trabalha dentro da universidade, com um grupo de evangelismo, de qual você faz parte, não é fácil mesmo, tá bom? Não é, mas tem sido uma bênção. Finalizar, ok? Eu queria pedir ao irmão José que ele fizesse a sua oração final, que colocasse os nossos pastores, entendeu? Queria pedir a vocês que vocês divulgassem esse trabalho no Zoom, semana que vem, provavelmente. Também teremos aula no Zoom, também teremos aula gravada. Gostaríamos que vocês divulgassem, nós vamos continuar divulgando. E queria que vocês assistissem lá também a aula que a gente fez com muito carinho para vocês, que a gente ama muito vocês, tá bom? Irmão José, por favor. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão abençoadora. Deus, muito obrigado, Pai, por esse estudo. Deus, nós pedimos que o Senhor possa estar guardando o nosso coração, Pai, na palavra do Senhor. Pai, que o nosso coração possa ser guardado, Deus, de vãs doutrinas.
Deus, de tantas coisas desse mundo, conforme nós discutimos aqui, Senhor. Deus, peço que o Senhor possa estar abençoando, que essa palavra penetre no nosso coração, Deus, e mude, Pai, os nossos pensamentos. Nessa manhã também nós oramos, Pai, pelos nossos pastores. Pai, agradecemos a vida de cada pastor, Senhor. Pai, pedimos que o Senhor possa estar abençoando os teus servos, Senhor, dando força, Deus, dando palavra, dando vigor, Senhor, saúde. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor possa estar os abençoando e que todas as decisões, Pai, daqui para frente, sejam decisões pautadas, Pai, na vontade do Senhor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse domingo. Obrigado, Deus, por essa lição. Obrigado por cada irmão que pôde estar conosco ou aqueles que não puderam estar por tantos motivos, Senhor. Peço que o Senhor possa estar nos abençoando nesse domingo, em todos os cultos que nós vamos assistir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, meus irmãos aí. Obrigado, André Paulo, aí, pelo suporte técnico e até pela participação também. A Glória aqui, ela não estava nervosa, então ela não conseguia falar, ela ficava escrevendo aqui no meu lado. Bom, pessoal, só para vocês saberem, eu sou o que mais sinto saudade da escola dominical, porque eu estou editando todos os vídeos da escola dominical. Então, todas as aulas gravadas eu assisti. Então, eu sou que estou com mais saudade de todo mundo. Amém. Obrigado aí, gente. Um abraço. Até a próxima aí. Quem está com saudade aí, dá um ok aí. Faz um coração para qualquer negócio aí. Eu tô. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tchau. Bom domingo. Tchau, bom dia. Tchau, pessoal. Bom dia. Fiquem com Deus. Bom dia, fiquem com Deus. Tchau, tchau.